Muita gente esses dias tem acompanhado o caso Jeffrey Epstein, aquele milionário dos Estados Unidos que tinha uma ilha muito famosa e que muitas pessoas conhecidas do mundo artístico e também da política frequentavam aquele lugar. Naquela ilha havia orgias, crianças eram levadas para lá e as pessoas abusavam sexualmente das crianças que eram levados para aquela ilha. Com certeza eles pagavam fortunas para isso. Jeffrey Epstein era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele morreu em 2019. Foi preso. Ele ficou somente um mês preso. Um mês apenas. E encontraram ele morto na cela onde ele estava. A divulgação da morte dele foi como se fosse suicídio, mas a família contratou um médico legista para poder acompanhar o caso e descobriu que havia fratura na clavícula, além de marcas no pescoço e outros lugares do corpo. O médico do governo disse que foi devido ao enforcamento, mas o médico que a família contratou disse que o enforcamento não causaria tantas fraturas pelo corpo como foi encontrada no corpo de Jeffrey Epstein depois que ele saiu morto da cela na cadeia onde ele estava em Nova York, nos Estados Unidos. Acabou para ele. Por muitos anos ele abusou de crianças. Dizem que tinha também uma namorada dele que ajudava a aliciar essas crianças, levava para a ilha. E muitos políticos famosos de vários países, incluindo presidentes de países, atores e cantores de renome, muito conhecidos pelo mundo todo, também frequentavam aquele lugar e pagavam um valor muito alto para poder participar daquela orgia, praticando o ato violento, criminoso, que era a prática sexual com crianças. Acabou para ele. Jeffrey Epstein foi embora. Agora resta aguardar o julgamento que vem de Deus. Um dia ele vai passar pelo trono do julgamento. Um dia ele vai passar lá diante do Senhor e será julgado pelos atos que ele cometeu aqui na terra. A Bíblia fala de uma passagem que Jesus estava falando com os seus apóstolos, que está escrito em Mateus 18, versículo 6. E lá está escrito que Jesus disse: ai daquele que fizer mal a um desses pequeninos. É melhor que pegue uma pedra de engenho, coloque no pescoço e pule no mais profundo mar do que esperar o dia do julgamento. Claro que aquela passagem diz também a respeito das pessoas que estão começando na fé, as pessoas novas na fé. Ai daqueles que cometam algum escândalo e faça essas pessoas novas na fé desviarem do caminho, entrarem no pecado, perder a direção. Mas também pequeninos significa criança na linguagem de Jesus. Então, todos esses, não somente o Jeffrey Epstein, que fez muito mal para as crianças na ilha, que ele mantinha somente para essa prática, mas também todos os outros homens que frequentaram aquele lugar em busca de prazer criminoso, forçando a criança a praticarem um ato sexual com eles. E são pessoas bem conhecidas. Se você buscar pela internet o caso Jeffrey Epstein, você vai saber o nome, ou pelo menos, ou melhor, os nomes de muitos atores, muitos cantores e muitos políticos que frequentavam aquela ilha e pagavam um valor muito alto para Jeffrey Epstein para poder passar uma noite no pecado, levando a criança a cometer coisas erradas, forçando a criança a fazer muitas vezes aquilo que elas não queriam fazer.
Essas pessoas vão pagar um preço alto. O dia do julgamento vai chegar. Deus jamais vai esquecer essa maldade que eles praticaram durante muitos anos naquela ilha de Jeffrey Epstein. Estou repetindo bastante o nome dele para que você possa pesquisar depois na internet. Ele já morreu. Ele já não está mais vivo. Em 2019, ele foi encontrado morto na cela onde ele estava preso em Nova York, nos Estados Unidos. Acabou para ele. Acabou também a alegria maldita de tantos homens ricos que iam lá para praticar um ato criminoso contra crianças. A justiça liberou mais de 3 milhões, ouça bem, mais de 3 milhões de denúncias contra Jeffrey Epstein. E nessa lista tem o nome de muita gente, muitos homens conhecidos que andavam com aquele Jeffrey, frequentavam aquela ilha, praticando todo tipo de maldade contra crianças e adolescentes. Eles fizeram isso por muitos anos, até que alguém começou a fazer denúncia, a polícia começou a investigar, chegaram até Jeffrey Epstein. Realmente foi constatado que ele praticava atos criminosos violentos contra a criança. Ele foi preso em 2019, mas ele ficou somente 1 mês na cadeia. Na cadeia onde ele estava, era lugar para 3 pessoas. Quando ele foi preso, existia somente um que estava lá com ele, fazendo companhia, dividindo a mesma cela. Mas, quando ele foi encontrado morto, dizem que um dia anterior à morte de Jeffrey, dentro da cadeia, o colega de cela dele havia sido transferido para um outro lugar. Então o Jeffrey estava sozinho dentro daquela cela. É por isso que a justiça dos Estados Unidos quer fazer acreditar que Jeffrey Epstein cometeu suicídio. Pode ser que seja isso. Sabia que não tinha como voltar. Sabia que tudo para ele estava difícil, estava complicado a partir daquele momento. Ele foi pego, foi descoberto. A justiça pegou. A justiça do homem pegou e prendeu aquele Jeffrey. Mas a família contratou um médico legista e esse médico legista descobriu fraturas em outras partes do corpo e não somente no pescoço, onde havia marca de enforcamento. Então estão acreditando que não foi realmente suicídio. Alguém entrou na cela onde Jeffrey estava preso e cometeu homicídio. Isso é o que a família está dizendo. A família está defendendo essa tese de que ele não se matou, e sim que alguém entrou lá e praticou o homicídio. Vamos ver no que vai dar. A verdade é, ele vai enfrentar um julgamento. Foi pego pela justiça do homem. Agora vai enfrentar a justiça de Deus. E a justiça de Deus, essa não falha de forma alguma. Ele vai pagar muito caro pelo que ele fez. Quantas e quantas crianças passaram por aquela ilha? Elas não virão a mídia dar a cara a tapa. Mas a lista de pessoas que participaram daquela orgia foi divulgada pela justiça norte-americana e tem mais de 3 milhões de acusações contra Jeffrey Epstein. E nomes de uma grande variedade de pessoas conhecidas. Como eu disse, políticos, cantores famosos e artistas de cinema muito famosos. Se você pesquisar na internet, você vai ver o nome de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que violência praticaram contra as crianças naquele tempo, naquela ilha. Pessoas levavam as crianças para lá, talvez prometendo não sei o que, como eles faziam para levar as crianças até aquele lugar, virá à tona agora. Agora vai ser tudo descoberto. Ou descobrir tudo. Mas cada uma dessas pessoas que também participaram daquela orgia vão pagar na lei de Deus.
Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda a maldade contra as crianças, meu Pai. Afasta das crianças as pessoas, homens maldosos, que olham para as crianças de forma obscena, querendo fazer prática violenta sexualmente contra as crianças. Muitas pessoas participaram, Deus. Muitas pessoas fazem esse tipo de maldade contra crianças. Eu peço que o Senhor proteja. Em nome de Jesus, toca no coração dos pais, para que ensine as crianças nos teus caminhos e nada venha afastá-las do teu ensinamento, do teu aprendizado, meu Deus. Protege nossas crianças. Protege as crianças do Brasil. Protege as crianças do mundo. Orienta os pais para que tomem cuidado e orientando as crianças a ficarem longe desse tipo de gente. Normalmente chegam com um doce, chega com uma balinha, um pirulito, entrega para as crianças, vai fazendo amizade até que cai numa rede da maldade. Em nome de Jesus, livra as crianças desse mal. Nós cremos, Deus, nós cremos em Ti, que o Senhor protege essas crianças que são inocentes. Obrigado, meu Deus. Obrigado por abrir os olhos de muita gente que não deixa os seus filhos, filhas, netos e netas se envolvendo com pessoas de má índole, pessoas criminosas que praticam esse ato obsceno contra a criança. Em nome de Jesus, amém.